Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, de Jesus misericordioso, meu irmão, minha irmã, esteja no seu coração. Glória a Deus. Estamos vivendo hoje a sexta-feira da oitava da Páscoa, nesse oitavo dia também da novena da Divina Misericórdia, em preparação para a grande festa da Divina Misericórdia, que o próprio Jesus pediu para Santa Faustina Kowalska, que fizesse uma novena em preparação para essa festa. Sou eu, mais uma vez com vocês, Adilson da Misericórdia, tá certo? Estamos assim nesse pequeno seminário em preparação, com algumas formações sobre a Divina Misericórdia, essa devoção tão maravilhosa que o próprio Jesus pediu que se espalhasse pelo mundo inteiro. Graças a Deus, hoje a gente está vendo assim muitas pessoas, sobretudo na mídia, nas mídias sociais, muitas pessoas rezando a novena, fazendo a novena, buscando esse conhecimento, essa profundidade nesse grande mistério da Divina Misericórdia, o mistério da nossa salvação. E hoje vamos meditar um assunto bastante profundo que se refere a nós, católicos, a respeito da nossa salvação, onde Jesus pediu para Santa Faustina que trouxesse, que rezasse pelas almas que se encontram na prisão do purgatório. E foi ele mesmo que disse essas palavras. Oremos. Hoje, traz-me as almas que se encontram na prisão do purgatório. Mergulhas no abismo da minha misericórdia, e que as torrentes do meu sangue refresquem o seu ardor. Todas estas almas são muito amadas por mim. Elas pagam as dívidas à minha justiça. Está em teu alcance trazer-me alívio. Tira do tesouro da minha igreja todas as indulgências e oferece-as por elas. Se conhecesses o seu tormento, incessantemente oferecerias por elas a esmola do Espírito e pagarias as suas dívidas à minha justiça. Oremos. Misericordiosíssimo Jesus, que dissestes que quereis misericórdia, eis que estou trazendo à mansão do vosso compassivo coração as almas do purgatório. Almas que vos são muito queridas e que, no entanto, devem dar reparação à vossa justiça. Que as torrentes de sangue e água que brotaram do vosso coração apaguem as chamas do fogo do purgatório, para que também ali seja glorificado o poder da vossa misericórdia. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas que sofrem no purgatório e que estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Suplico-vos que pela sua dolorosa paixão de Jesus, vosso Filho, e por toda a amargura que estava inundada a sua santíssima alma, mostreis vossa misericórdia às almas que se encontram sob o olhar da vossa justiça. Não olheis para elas de outra forma, senão através das chagas de Jesus, vosso Filho muito amado. Porque nós cremos que a vossa bondade e misericórdia são incomensurável. Amém. Essa citação está no Diário de Santa Faustina, número 1226 e 1227. Hoje, o penúltimo dia, meu irmão, minha irmã, da novena em preparação para a grande festa da Divina Misericórdia. E eu disse para vocês nos outros vídeos que nós fizemos, que nós temos postado aí no YouTube, você que não acompanhou pode acompanhar, nós estamos assim fazendo algumas reflexões sobre a novena da Divina Misericórdia, que nos leva a uma profundidade no mistério da nossa salvação. E hoje um tema profundíssimo para mim e para você, meu irmão, minha irmã, enquanto cristãos católicos que somos, que muitas vezes não nos atemos muito sobre esse assunto, sobre esse tema, que é o tema do purgatório, que faz parte da nossa fé católica, que faz parte, que é um dogma de fé, e que nós precisamos refletir sobre isso, tá certo? Porque todos nós precisamos ter conhecimento dos mistérios da nossa salvação. E
o Catecismo da Igreja Católica, ele faz citações sobre a existência do purgatório, tá certo? Eu quero pegar aqui para você o que o Catecismo fala para nós a partir do capítulo 1023, ou seja, no parágrafo 2 do Catecismo da Igreja Católica, ele vai falar sobre o céu, o purgatório e o inferno. E se você seguir até o 1060, você vai ver sobre todo o mistério da nossa salvação, tá certo? Vai falar sobre novos céus, vai falar sobre novas terras, né? Vai estar falando sobre o juízo final, aquilo que nós precisamos meditar. Nós precisamos refletir, meu irmão, minha irmã, sobre o mistério que todos nós vamos passar. Ninguém vai ficar livre disso, tá certo? Então, eu quero citar aqui no 1023, no início, bem aqui no começo, onde o Catecismo fala no 1023 sobre o céu. Os que morrem na graça da amizade de Deus e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus, porque o veem tal como Ele é, face a face. Essa é uma citação da primeira carta de João, capítulo 3, versículo 12. Os que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados. É aqui que nós entramos já no tema de hoje. Os que estão totalmente purificados. Quem de nós estamos totalmente purificados? Meu irmão, minha irmã. Olha, o salmista vai dizer que um justo cai 7 vezes por dia. Quem dirá eu e você, meu irmão, minha irmã? Né? Quanto mais nós caímos, quanto mais nós cometemos pecados sobre pecados, quanto nós mais cometemos faltas sobre faltas, caímos muitas vezes por dia. Se um justo cai 7 vezes por dia, ainda mais nós. Acontece que eu e você muitas vezes não temos consciência das nossas faltas. Ou melhor, achamos que não vamos ter que prestar conta daquilo que nós fizemos de bom ou de mal diante de Deus, tá certo? Passando aqui para o 1030, onde nós vamos falar sobre o purgatório, o juízo particular, né? Nós vamos estar refletindo agora sobre o purgatório à luz do Catecismo da Igreja Católica. E o número 3 aqui, o parágrafo 3, no número 1030, vai falar sobre a purificação final ou purgatório. E diz assim: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação. Preste atenção, embora tenham garantida a sua salvação, né, eterna, passam após a sua morte por uma purificação a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. A igreja, 1031, a igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados, ou seja, o inferno. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no concílio de Florença e de Trento. São 2 concílios, né, da Igreja Católica, onde eles formularam o dogma sobre a existência do purgatório, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição da igreja fala de um fogo purificador. Preste atenção nisso. No 1032, ele diz assim: este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual já na Sagrada Escritura fala. Eis porque ele, Judas Macabeu, tá certo? Só uma observação aqui, esse livro de Judas Macabeu não se encontra nas Bíblias protestantes. São um dos livros que eles retiraram da Bíblia deles, tá certo? Não se encontra, né? Eles têm alguns livros a menos, não são iguais à nossa Bíblia. Esse é um dos livros que eles não tiraram. Por quê? Porque eles não acreditam na existência do purgatório. Só um parênteses, amém? Mandou oferecer esse sacrifício expiatório, Judas Macabeu, né? Pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. 2 Macabeus, a nossa Bíblia tem 1 Macabeus e 2 Macabeus, tá certo? Procure na sua Bíblia
Católica que você vai encontrar, tá? Versículos de 12 a 46. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios, olha só, em seu favor. Em especial, o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitências em favor dos fiéis defuntos. Isso é o que o Catecismo da Igreja Católica fala para nós na introdução a respeito do dogma do purgatório, tá certo? E aqui cita que nós temos que oferecer orações, esmolas e as indulgências. Isso eu vou estar falando, né? No último, quem sabe no último vídeo de amanhã, né? Estamos ainda vendo se vamos fazer um vídeo a mais ou 2 a mais, tá certo? Para que a gente possa aprofundar um pequeno resumo, né, desse que nós chamamos de mini seminário sobre a Divina Misericórdia, tá certo? E nós vamos falar especificamente sobre as indulgências, que é uma condição para a festa da Divina Misericórdia. Jesus nos prometeu, mas eu não vou entrar agora porque o assunto é um pouco extenso, para a gente deixar um vídeo separado sobre as indulgências, mas você já grave isso já no seu coração, tá certo? Então, depois no 1033 ele vai falar sobre o inferno, e aí eu vou deixar para você ler. Se você tem o Catecismo da Igreja Católica, você leia aí o que a Igreja fala no Catecismo da Igreja Católica, tá certo? Sobre o inferno. Mas vamos nos ater aqui o que a Igreja fala sobre essa purificação final, ou seja, a existência do purgatório. Na reflexão de hoje da novena, foi o próprio Jesus que pediu. Veja bem, é bom que a gente se lembre que é o próprio Jesus, quando Santa Faustina, Jesus pediu que ela fizesse uma novena em preparação para a festa, ela disse: Senhor, mas não sei que almas trazer, né? Não sei para quem rezar. E Jesus disse que a cada dia ele iria dizendo para ela por quem ela teria que rezar. E é interessante a gente ver que ele pediu que se rezasse pelas almas do purgatório. Ou seja, aqui, meu irmão, minha irmã, já é uma grande certeza para nós, né, da existência do purgatório. Ora, se o purgatório não existisse, o próprio Jesus não ia pedir que ela rezasse pelas almas do purgatório, né? E aí também nós vamos ver a luz da palavra de Deus, onde algumas citações nos revela a existência do purgatório, e o Catecismo da Igreja Católica, que é vamos dizer assim, essas duas colunas que nós precisamos ter como católico, pelo menos, Catecismo da Igreja Católica e a Santa Palavra de Deus. Deixa eu pegar a minha aqui, a Bíblia Sagrada. Nós precisamos pelo menos nesses 2 pés, tá certo? Para não falar um tripé. O que seria um tripé? Né? O terceiro pé seria os documentos da Igreja Católica, né? Tudo aquilo que são os ensinamentos que a nossa Igreja nos dá como fundamento da nossa fé. E assim, na reflexão de hoje, nesse livrinho que estamos fazendo de preparação para a festa, ele vai falar exatamente sobre o purgatório. Ora, lá no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4, nesse versículo vai dizer assim: virá a noite na qual já ninguém pode trabalhar. Com essas palavras, o Salvador nos ensina que apenas enquanto vivemos nós podemos acumular merecimentos e que além do túmulo não podemos fazer nada para merecer a vida eterna. Nem toda alma que sai deste mundo com a graça santificante possui a perfeição que o Senhor exige. Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 5,48. Ou seja, meu irmão, minha irmã, nem todos nós saímos desse mundo na perfeição necessária, ou seja, na santidade necessária exigida para que possamos estar diante de Deus, o Santo dos Santos, para que possamos entrar diretamente no céu. Também o salmista vai dizer de que nós temos pecados que nós não conhecemos, que nós não conseguimos igualar à santidade de Deus, né? Então, a maioria morre tendo apenas uma orientação para Deus, mas ainda imatura para a felicidade eterna. O salmista vai dizer: após a morte, o louvor terminou.
Após a morte, eu não posso fazer nada por mim mesmo, pela minha própria alma. Após a morte, a alma não faz nada por ela mesma. O que nós temos para fazer, meu irmão, minha irmã, é aqui, enquanto estamos nessa igreja militante. Nós estamos aqui, peregrinos, a caminho. Veja bem, São Paulo diz que após a morte nós vamos desarmar a nossa tenda, ou seja, somos peregrinos para voltar para a eternidade, para junto do coração misericordioso de Jesus, né? E aí ele continua aqui na reflexão. A maioria morre tendo apenas uma orientação para Deus, mas ainda é imatura para a felicidade eterna. Nesse caso, Deus nos dá a possibilidade de nos purificarmos. Desta possibilidade fala Jesus quando adverte contra certo pecado que não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro. Essa citação está em Mateus 12:32. Essa citação vai falar sobre o pecado contra o Espírito Santo. Qual o pecado que não tem perdão? Primeiro, aquele que não for confessado, né, reconhecido e arrependido. Segundo, né, o pecado contra o Espírito Santo. É aquilo que Jesus explica para nós no Evangelho de Mateus 12:32. Somente esse pecado. O resto, né, nós seremos perdoados pelo nosso Deus. Ou quando fala da prisão da qual não sairá antes de ter pago o último centavo. Ou seja, o evangelista São Mateus, ele dá aqui uma clara existência do purgatório. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 26. Depois você pega para conferir. Ele diz assim, ó: de lá não sairá antes de ter pago o último centavo. Ou seja, nós vamos prestar conta para Deus até o último centavo. De lá não sairá. Aqui Mateus está citando, né, a existência do purgatório. Está claro aqui na palavra de Deus, nos evangelhos, né? Esta mesma possibilidade tem em mente São Paulo, veja bem, o grande São Paulo, falando sobre os evangelizadores que edificam sobre o mesmo fundamento, que é Cristo, mas com diversos materiais. Aqui cabe uma profunda reflexão para mim e para você. Com que tipo de material nós estamos construindo a casa de Deus, a nossa morada eterna? E ele nos faz refletir. Olha só, veja bem aqui, ó. Com ouro, com prata ou pedras preciosas? Com madeira, com feno ou palha? A obra de cada um de nós será posta em evidência. Com que material nós estamos construindo a nossa morada eterna? Meu irmão, minha irmã, muitos de nós não cremos na morada eterna. Muitos de nós, né, por ser até mesmo um pouco pregado, né, sobre isso, falado sobre isso, nós achamos que quando morre, como muita gente escuta da boca de muitas pessoas, morreu, acabou, morreu, terminou tudo, né? Morreu, vai para debaixo da terra e pronto. Sim, vai para debaixo da terra. O corpo, sim, os vermes vão comer. Tu és pó e ao pó voltará. Mas nós cristãos, sobretudo nós católicos, cremos na existência da vida eterna. Ora, se essa vida eterna não existisse, não adiantaria nós estarmos aqui nos sofrimentos, na batalha pela vida de santidade, porque nós temos que desejar alcançar a eternidade junto de Jesus misericordioso, né? Então, ele está dizendo aqui que é através do fogo que será purificado. São Paulo que está dizendo aqui, olha, ele está dizendo assim: ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo? 1 Coríntios 3, 12 e 15. Então, nós vemos aqui, meu irmão, que fogo é esse? Trata-se de um processo cheio de dores, como dão a entender as palavras, passando de alguma maneira através do fogo. Tratar-se-ia de um fogo real? Olha só, a sua natureza permanecerá, de certo, sempre oculta para nós aqui na terra. Nós não sabemos como é, mas é o que a igreja nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina. Sabemos apenas que as almas do purgatório nada causa tanto sofrimento como a consciência de que, olha só, por própria culpa, estarão privadas por longo tempo da felicidade eterna de contemplar a Deus face a face. Esse é o maior sofrimento, meu irmão, minha irmã, que as almas do purgatório passam.
Eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas nós que já temos alguma intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, temos alguma intimidade com as coisas do céu, com o nosso Deus, com o mistério da Santíssima Trindade, com Nossa Senhora, com os anjos, com os santos, nós temos saudade de Deus, nós queremos estar junto do nosso Deus. Quando vamos lendo a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, nós vamos saboreando um pouco já aqui na terra desse céu, que é falado pela palavra de Deus, né? Que é ensinado através do catecismo da Igreja Católica. E lá no purgatório, após a morte, qual será a nossa maior dor? De saber que nós vamos entrar sim na vida eterna. Essa é a nossa maior esperança. E o catecismo nos garante isso, a palavra nos garante isso. O purgatório, como diz alguns santos, seria como que a antessala do céu, né? Eu sei que logo ali, após ali naquela porta, está o céu, mas só que eu não posso entrar lá ainda. Não posso, porque eu preciso me purificar de todos os meus pecados. Então é saudade de Deus. O que mais a alma vai sentir dor é que ela poderia ter se penitenciado, ela poderia ter feito sacrifícios aqui nesse mundo, nessa terra, enquanto nós vivemos. Não importa quanto tempo nós temos, a média de vida nossa aqui, 80, 90, 100 anos, quando muito, né? É um tempo curtíssimo comparado com a eternidade. E mesmo assim, muitos de nós não fazemos nada para ganhar e conquistar esse céu. Ou seja, levamos a vida aqui de qualquer maneira. Então, a grande maioria de nós, e preste atenção, se você lê a vida dos santos, Santo Padre Pio, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Faustina Kowalska, vou ler uma citação dela daqui a pouco, falam sobre a existência do purgatório, tá certo? E que não é fácil. O próprio São Paulo vai dizer, o céu se conquista com violência, com sacrifício. Olha só, não se de qualquer maneira. Se eu levo a minha vida no oba-oba, como diz aí a canção famosa, deixa a vida me levar. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, porque primeiro eu corro o risco da perda eterna. E existe sim o céu, o inferno existe, está aqui no Catecismo da Igreja Católica, leia depois. Mas também existe o purgatório, que não é nada bonito, né? Não é nada gostoso, mas uma certeza que nós vamos entrar no céu. Portanto, a gente precisa se preparar para isso. Então, a igreja padecente, que é a igreja dos que já morreram, a igreja padecente, nós somos a igreja militante, que estamos militando aqui ainda, nesse mundo, tá certo? A igreja padecente das almas dos fiéis defuntos, né? Tendo entrado na noite na qual já ninguém mais pode trabalhar, ou seja, não pode mais acumular méritos e amadurecer para a felicidade definitiva. Espera a ajuda dos membros vivos do corpo místico de Cristo, que ainda vivem no mundo e têm a possibilidade de prestar reparação. Olha só, a igreja militante, que somos nós, como eu disse, além de fielmente as palavras da Sagrada Escritura, coisa santa e salutar é orar pelos mortos, segundo Macabeus 2:43. Todos nós temos a agradável e cara obrigação de oferecer pelas almas do purgatório as nossas orações e indulgências. Eu vou falar sobre isso amanhã. Sofrimentos e méritos, mortificações, trabalhos, especialmente o sacrifício eucarístico, no qual se faz presente sacramentalmente a infinita reparação do sacrifício de Cristo na cruz. Dessa forma, as palavras de São Paulo, os membros têm o mesmo cuidado uns para com os outros, 1 Coríntios 12:25. Em nenhuma parte se confirmam tanto como nas orações da igreja pelas almas dos falecidos. Quando o sacerdote, durante a Santa Missa, diante do sacrifício do corpo e do sangue do Salvador, que repousa sobre o altar, clama ao Pai Celestial: lembrai-vos também, Senhor, dos vossos servos e servas que padeceram com o sinal da salvação e dormem no sono da paz. A igreja triunfante, militante e padecente conferem-se mutuamente um santo ósculo, ou seja, um beijo, e Cristo, com os seus membros, celebra a lembrança da sua entrega por infinita misericórdia a seus filhos e irmãos para alegria e sofrimentos comum.
Então, meu irmão, minha irmã, uma grande graça, que eu poderia falar de tantas outras graças, uma formação nós poderíamos fazer só sobre o purgatório, que é riquíssimo, é maravilhoso. Essa doutrina que nós temos, esse dogma de fé que nós temos, tá certo? A doutrina sobre o purgatório. Mas nós precisamos entender que nós precisamos oferecer para nossos irmãos falecidos, parentes, pai, mães, irmãos, amigos, conhecidos e desconhecidos, oferecer orações, sacrifícios, mas o maior sacrifício é o sacrifício da Santa Missa. Ou seja, quando um parente meu irmão, minha irmã falece, nós temos costume de oferecer missa, né? Quem sabe lá de corpo presente, depois de 7º dia, talvez depois nós esquecemos, não rezamos mais por essas almas, não mandamos celebrar nenhuma missa para essas almas, e essas almas que nós não sabemos aonde está, meu irmão. Não veio ninguém contar para nós, mas para ter a certeza e a garantia, melhor que nós rezemos por essas almas, oferecemos sacrifício da Santa Missa, e essas almas serão muito abençoadas e libertas, quem sabe por uma única missa. Tem relatos, né, de algumas místicas, Santa Catalina, né, também, que é uma grande mística, que teve visões do purgatório, veja bem, canonizada pela igreja. Ela fala que às vezes por um sacrifício da missa, veja bem, um único sacrifício da missa, aquela alma talvez estava condenada a anos de purgatório, ela é liberta imediatamente. Só para que você entenda isso. O menor sofrimento do purgatório, preste atenção, como diziam os santos, ele ultrapassa todos os possíveis sofrimentos da terra. O menor. Esses santos também vai dizer, esse livrinho dessa Santa Catalina, vai dizer assim, que a chama mais ardente do fogo que a gente possa ver, né, daqueles incêndios que a gente vê na televisão ou presencia mesmo, aquela chama mais ardente, ela não se compara a nada que é a chama do purgatório. Olha só, isso é para mim e para você pensar, meu irmão. Então, o menor sofrimento nesse mundo, você acha que você tem sofrimento? Você acha que você passa por padecimentos? O maior sofrimento que você tem aqui, ele vai dizer, né, ultrapassa todos os possíveis sofrimentos da terra, o menor sofrimento lá, né? Então, está em nosso poder reduzi-los e ajudar as almas a alcançar a felicidade pelas qual anseiam. Por isso, o amor ao próximo deve ser o estímulo para lhes levar a ajuda. Além disso, encontram-se lá nossos pais, irmãos, amigos, parentes, em todo caso, cristãos irmãos de Jesus Cristo, membros de um só corpo, ou seja, mesmo aqueles que não acreditam na existência do purgatório, com certeza serão esses que estão lá no purgatório, tá certo? Por não acreditar. Companheiros na eternidade, a quem temos obrigação de amar, como nosso Senhor nos amou. Finalmente, o nosso próprio interesse exige que levemos ajuda às almas do purgatório, pois elas serão nossas protetoras diante de Deus e rezarão por nós incessantemente. Sim, as almas são nossas intercessoras diante de Deus por nós que estamos aqui. Elas não podem rezar por elas mesmas, mas intercedem, ou seja, são gratas pela esmola da oração, né? Vai dizer a esmola da oração que nós oferecemos por elas, elas são muito gratas, tá certo? Intercedendo por nós, né? O castigo no purgatório é terrível. A penitência na terra é fácil, entenda isso. O castigo no purgatório é terrível, meu irmão. Não é algo bom, não é algo que ninguém gostaria de passar. Amanhã eu vou falar sobre as indulgências plenárias, se você já conhece um pouco, de uma forma que nós temos para nos livrar do purgatório. Vou falar amanhã sobre isso, tá? O castigo no purgatório é terrível e a penitência na terra é fácil. E por isso, ao rezarmos pelas almas do purgatório, lembremos-nos da necessidade da penitência pelos nossos próprios pecados. Evitemos os pecados veniais, pelos quais justamente nos espera o castigo do purgatório. Sim, veja bem, meu irmão, minha irmã, os nossos pecados veniais, se nós não nos arrependemos, não fazemos penitência, esses justamente nos levarão para o purgatório. Olha só. Se não fizermos penitência na terra, tais como mentira, ociosidade, perda de tempo, esses são os pecados, veja bem, distração voluntária na oração, satisfação do amor próprio, etc. Que grande loucura é
arriscar-se voluntariamente a tão grandes castigos por tão pequenas coisas, cometer voluntariamente o pecado venial que acarreta tão tristes consequências. Olha só, meu irmão, minha irmã, estamos em preparação para a festa da Divina Misericórdia. Estamos ainda na oitava da Páscoa. Eu disse no vídeo de ontem. Quanto tempo faz que você não se confessa? A igreja manda confessar ao menos uma vez por ano. Mas nós sabemos, como eu citei aqui, o salmista diz: o justo cai 7 vezes por dia. Estamos privados da confissão, da comunhão agora. Talvez você teve oportunidade, não foi, não buscou. Olha só. Então a gente pensar, e se Deus te chama agora, meu irmão? Será que você está preparado? Será que eu estou preparado? Essa é uma reflexão profunda que nós precisamos fazer. Porque, veja bem, Jesus Cristo comprou a minha salvação na cruz, mas eu preciso buscá-la, eu preciso merecê-la com os meus méritos de sacrifícios, de oração, de penitências aqui nesse mundo. Santa Faustina, escrevendo sobre o purgatório, ela vai dizer assim: em determinado momento, eu fui chamada para o julgamento divino. Olha só, Santa Faustina, isso está no diário dela, ela teve a visão do céu, do inferno e do purgatório. Jesus permitiu que ela tivesse essa visão, assim como São Paulo, Santo Padre Pio e outros santos místicos também da Igreja Católica. Nessa citação ela diz assim: em determinado momento eu fui chamada para o julgamento divino. Achei-me diante do Senhor face a face. Olha só, gente. Jesus estava com a aparência que tinha na paixão. Após um momento, desapareceram as chagas e ficaram apenas 5, nas mãos, nos pés e no lado. Imediatamente eu vi todo o estado da minha alma, da forma como Deus a vê. Ou que Santa Faustina chama das minhas misérias, as nossas misérias. Isso é tremendo, meu irmão, isso é terrível. E eu vi claramente tudo o que em mim não agradava a Deus. Não sabia que é preciso, olha só, prestar conta ao Senhor, mesmo de faltas tão pequenas. Que momento, ela vai dizer. Meu irmão, isso é tremendo, eu estou arrepiando aqui. Isso é tremendo quando eu e você tivermos que comparecer face a face com esse Deus amoroso, misericordioso, com esse Jesus de olhar misericordioso, mas que também é justiça. Já refleti sobre isso. Então, ela disse assim: eu não sabia que teria que prestar conta das menores faltas, dos menores gestos aqui que a gente faz, aqui de cada palavra. A Bíblia vai dizer sobre isso, nós vamos ter que prestar conta de cada palavra que dissermos aqui nesse mundo. Quem poderá descrevê-lo? Encontrar-se diante do 3 vezes santo. Meu irmão, o vídeo está ficando um pouco longo, mas é uma meditação profunda. Talvez você não encontrará outra meditação como essa, para despertar o meu e o seu coração, meu irmão, minha irmã, sobre a profundidade da existência do purgatório, meu irmão e minha irmã. Ele vai dizer: sou 3 vezes santo. Jesus disse isso também numa citação do diário na Via Sacra A. Ele diz: sou 3 vezes santo e abomino o menor pecado. Olha só, meu irmão, é Jesus dizendo isso. Jesus perguntou-me: quem és? Olha só, quem é? Eu sou a Santa Faustina, a Santa da Misericórdia, que o Senhor chamou a sua secretária. Jesus disse: quem és? Olha só, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Ele já nos alertou também nos evangelhos, né? Quem és? E ela responde: sou eu, vossa serva, Senhor. Deves um dia do fogo do purgatório. Sabia disso? Deves um dia do fogo do purgatório. Isso aqui é uma visão que ela estava tendo. Ela não tinha morrido ainda. O relato que ela estava fazendo é de uma visão que ela estava tendo do purgatório, né? Deves um dia do purgatório. Queria jogar-me imediatamente nas chamas do fogo do purgatório, mas Jesus deteve-me e disse: o que queres? Sofrer agora um dia ou por um pouco tempo mais na terra? Olha só, respondi: Jesus, quero sofrer no purgatório, quero sofrer na terra os maiores tormentos, ainda que seja até o fim do mundo. Disse-me Jesus: será suficiente uma só coisa, descerá a terra e sofrerás muito, mas não por muito tempo, e cumprirás a minha vontade e os meus desejos. Santa Faustina viveu apenas
aos 33 anos de vida. Apenas 33 anos de vida, e logo Jesus já chamou para junto dela. Olha, meu irmão, que coisa tremenda isso aqui, meu irmão, que relato tremendo para mim e para você, refletirmos sobre o mistério da nossa salvação. Quantos de nós, quantos irmãos nossos, quantas pessoas lutando, se desfalecendo aí, se matando para ganhar dinheiro. Agora não, né? Foi preciso que talvez Deus intervisse, um simples vírus paralisasse todos. Ricos, pobres, milionários, empresários tiveram que parar. E quantos, esperamos que sim, né? Os padres têm dito isso, estejam refletindo sobre a sua própria vida. Porque a vida aqui, meu irmão, não é dinheiro, matéria, dinheiro, coisa, ninguém vai levar nada. O que São Mateus vai dizer? Nós precisamos ajuntar brasas na nossa cabeça. O que são brasas? São orações, são caridades, são gestos de misericórdia, são obras de misericórdia, meu irmão. São tesouros lá no céu, onde a traça não corrói, não rói. Meu irmão, quantos aí, agora mesmo, ouvindo também um sacerdote na homilia agora da missa, dizendo que muitos índices de suicídio. Por quê? Porque as pessoas estão apegadas no dinheiro, na matéria. Estão agora dizendo o que eu vou comer, como é que vai ser, meus filhos não vão fazer grandes faculdades. Meu irmão, minha irmã, essa não é a nossa maior preocupação. Não. Essa preocupação, meu irmão, minha irmã, não vai nos levar a nada. Nós precisamos saber que existe a eternidade e ajuntar brasas na nossa mente, ajuntar tesouros lá no céu, né, junto de Deus. O que eu, que sou pai, eu tenho 3 filhos. O que eu procurei dar sempre para os meus filhos, eu sou pobre. O que eu procurei dar para eles é o tesouro das coisas de Deus, das coisas do céu, os ensinamentos cristãos, católicos, né, com o nosso testemunho de fé, eu e a minha esposa, porque isso ninguém vai poder tirar e roubar deles. Amém, meu irmão? E aí, terminando, nós vemos que a igreja e o nosso coração nos incentivam hoje a praticar a misericórdia para com as almas do purgatório. Por isso, rezemos por elas e nós mesmos alcançaremos a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos verdadeiramente ter esse mistério da nossa salvação diante do nosso coração. Rezar pelas almas dos nossos irmãos falecidos. Essa é uma obra de misericórdia também, uma obra espiritual, rezar pelas almas dos falecidos, né? As obras da misericórdia, né? Nós precisamos rezar por essas almas e praticar a caridade. O nosso sofrimento aqui, se nós oferecemos pelas almas, elas acolherão e serão abençoados por Deus. O vídeo ficou um pouco longo, peço perdão para você, meu irmão, mas eu quis deixar como uma pequena formação, um pequeno esclarecimento sobre esse grande mistério, esse grande mistério de fé que é o purgatório, tá certo? Então, nós precisamos ter essa certeza no nosso coração, de que o céu existe, mas se eu não estiver preparado, se eu não for santo, como Jesus disse, sou 3 vezes santo e abomino o menor pecado, eu não vou direto para lá, tá certo? Então, vamos praticar a penitência, oração, jejuns, né, ainda nessa festa da misericórdia, para que possamos ganhar o céu, talvez diretamente. Amanhã eu vou falar sobre as indulgências, a indulgência plenária nos garante isso. Vou falar sobre isso no último vídeo, tá certo? Para vocês amanhã. Deus abençoe você, a sua família, tá certo? E que o amor de Jesus misericordioso esteja no meu coração, que eu e você tenhamos saudade, desejo de ganhar o céu. Paz e bem. Amém.